Ok, estamos de volta com Segurança em Foco e já apresentando um vídeo dessa operação que ocorreu em todo o Brasil, mostrando as diferentes faces do Brasil, né? Mas que o criminoso é o mesmo. Vocês podem ir comentando, por favor, doutora Ana, doutora Adriana. Esse é um vídeo nacional, né? Em que dá para perceber que começa através de um trabalho de inteligência, né? Uma investigação de inteligência feita, onde se consegue identificar as redes, as conexões, os usuários. Após esse trabalho é feito um relatório técnico. As delegacias especializadas e os núcleos de inteligência de cada estado também atuam, trabalham. Esses relatórios técnicos servem de base para o inquérito policial, para as investigações policiais. Nesses relatórios técnicos já se consegue identificar realmente as redes e as pessoas que são usuárias da rede, não especificamente os que realmente estão cometendo o delito. Aí foi o briefing de uma das operações em Alagoas e em outros estados, na Bahia, Ceará, em todos os estados do Brasil. É uma operação muito grande, que está tendo muito sucesso. A gente percebe também o engajamento de várias pessoas. De vários policiais envolvidos. O número realmente é muito grande, significativo. Da Polícia Civil. Praticamente 1.500 policiais são envolvidos em cada operação. Aqui no caso de Alagoas mesmo, no de ontem, foram mais de 120 policiais civis que atuaram diretamente no cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão, no caso na quarta fase da Luz na Infância, porque aí mostrou as outras operações policiais, não apenas a de ontem. Nós temos que exaltar um trabalho. Pois não, Adriana? Não, ali eu estava falando, ali é o momento em que o material é coletado, que se consegue fazer perícia, o momento em que a equipe entra no local. Alguns são de difícil acesso. São muito de difícil acesso, as pessoas às vezes não abrem, não tem, e aí tem que realmente efetuar a busca. Ali a prisão é efetuada, provavelmente porque teve a constatação do crime no momento. Porque a gente observa, diferentemente de outras operações policiais, nesse caso, que eu até já disse anteriormente, é que a questão aqui é o cumprimento mais de mandado de busca e apreensão, porque em se constatando a própria questão do material pornográfico, de material nos computadores, aquilo ali já enseja a lavratura de flagrante. Então, o grande número de pessoas presas nesse tipo de operação são realmente autuadas em flagrante. São por ter sido constatado in loco a prática de um crime. Ao total, foram 1.142 mandados nessas 4 operações e 547 pessoas presas durante as 4 operações. É um número muito grande, muito bom, muito grande. E com isso a gente vem coibindo, né? Tentando coibir, mostrar que esse tipo de crime aqui em Alagoas, esse vídeo. Essa já é a operação. Esse foi na terceira operação. Em vários estados, outra coisa importante também é o engajamento de praticamente todas as unidades da federação que participam diretamente desse tipo de combate. Eu vejo com muita alegria o trabalho da inteligência. É um trabalho que não aparece, né? Mas é verdade. Está aí um dos grandes valores da Polícia Civil, o doutor Fabrício. E certamente uma operação desse nível, ela não tem sucesso sem a atividade de inteligência, né? Não tem. Até porque para se constatar a própria prática da infração penal feita, que normalmente, daí até a própria denominação, Luz na Infância, que pela questão da própria desse tipo de crime, normalmente é obscuro, é de difícil constatação, então realmente é uma necessidade muito grande da atividade de inteligência em de fato, se constatar a prática. Normalmente, através da internet, as pessoas acham que a internet é um meio extremamente seguro, são normalmente os infratores, então se utilizam muitas das vezes o anonimato para cometer esse tipo de infração penal. Quando vocês surpreendem o criminoso, identificam, prendem, levam para a delegacia, fazem a prisão, é uma surpresa para a comunidade local ou já havia alguma suspeita do comportamento desse criminoso?
Na verdade, depende muito de cada situação, né? Não há um padrão, né? São fatos isolados, específicos. Esse tipo de crime é cometido por inúmeros tipos de pessoas, de comportamento. Nós já aprendemos, como ontem aprendemos um rapaz de 19 anos, como já aprendemos idosos, como já aprendemos pessoas praticantes funcionários de igreja, empresários até estrangeiros, residentes aqui no Brasil. Então, assim, são vários os perfis dos abusadores, no caso dos praticantes desse tipo de crime. Não existe um perfil específico, nesse caso, desse crime. A faixa etária é muito variável. Agora, eu acho que a grande maioria são do sexo masculino. A gente aqui, pelo menos aqui no estado, nunca chegou a ter um caso de ter uma mulher envolvida nesse tipo de infração penal. Salvo engano, vocês foram para um alvo que sugere também que eles teriam exploração sexual de crianças e adolescentes e eles linkavam, né, o crime fazendo as imagens e divulgando. É isso? É o que a gente disse. Na verdade, não apenas a questão da pornografia tem que ser combatida, mas também quando se constata que naquela pornografia houve um ato sexual. Então, imagine que a pessoa detém no seu computador material de cunho pornográfico de uma criança mantendo relação sexual com outra pessoa, como até foi colocado aqui. Isso aí já é um crime porque é estupro de vulnerável. Independentemente da vontade da vítima, no caso de adolescente e criança, isso aí nem se discutia muito, mas ainda que haja um consentimento, isso é uma infração penal, porque anteriormente a alteração legislativa se discutia muito se essa presunção era absoluta ou relativa, porque se alegava, olha, se adolescente já tiver uma experiência sexual anterior, isso aí não caracterizaria o crime, mas hoje já é pacífico que a presunção é absoluta, tanto é que se fala da própria presunção, da própria questão do vulnerável em si. E o que a gente verifica muito aqui em Alagoas, com uma certa frequência, é a questão da exploração sexual. É quando aquele ato sexual é em troca de dinheiro, uma quantia financeira, isso realmente é uma situação grave. É claro que a gente não vai ingressar aqui na questão da prostituição adulta, se seria infração penal, a exploração em si, a prostituição é evidente que não é crime, mas no caso da criança e do adolescente, ainda que haja o consentimento dela, isso é infração penal, é um crime que deve ser combatido. Eu me recordo até de algumas denúncias, alguns discos de denúncias que chegam aqui no estado de Alagoas, e normalmente isso aí é importante, a gente até reitera a questão da cooperação de vários estados, então há uma divulgação muito grande do número do disco de denúncia para ser feito esse tipo de ocorrência. Então, nesse caso da exploração, havia em uma determinada comunidade algumas crianças, até aliciadas algumas das vezes pela mãe, que mantinham relação sexual com adultos, com pessoas de uma idade mais avançada, em troca de uma quantia financeira ínfima, normalmente era R$ 2, R$ 5, e crianças de uma idade, de uma faixa etária muito pequena. Então, isso é um fato grave que deve ser combatido, mas aí já é um outro tipo de investigação penal para verificar isso. Outra crueldade, né? Exato, muito grave. Tem algum número específico num canal de denúncias para essa atividade da exploração sexual de crianças? Não, existe o Disque Denúncia 181, isso? O Disque 100 também, que é nacional, né, que chega na base e é encaminhado para a delegacia especializada. Aí, a partir daí, nós começamos a investigação. Certamente estamos aqui sendo assistidos por muitas pessoas preocupadas com a segurança de seus filhos. Vocês teriam algumas recomendações para essas pessoas? Que cuidados vocês recomendariam com a segurança das crianças e adolescentes? A gente verifica, infelizmente, que há cada vez mais um acesso, até algumas situações até ilimitado de criança e adolescente, a redes sociais, a mídia como um todo, a própria questão de aparelho telefônico. É claro que não há como haver um radicalismo e proibir esse tipo de acesso, porque isso aí é óbvio que vai contribuir até para a questão de aprendizado, tudo. Mas, sobretudo, com relação à criança, que para nós aqui, para a nossa legislação, seria daquela faixa etária até 12 anos de idade incompletos, é preciso que haja uma atenção muito grande dos pais para verificar, de fato, o que aquelas crianças estão acessando na internet. Então, existem vários mecanismos de controle que isso aí deve ser feito. Então, realmente, tem que haver, digamos assim, uma fiscalização diária. Normalmente se diz que não deve se deixar aquele computador ou no quarto da criança, que a criança se fecha e tem acesso àquilo ali de forma isolada.
se orienta que seja em um ambiente em que os pais passem naquele local, que possam eventualmente verificar o que a criança esteja acessando. Também é uma questão de conversa para a criança, para orientar que, infelizmente, que há pessoas que não são boas, que podem cometer algum tipo de infração penal, não de forma no alarde, para gerar um mal à criança, mas realmente orientá-la que há pessoas que não são boas e que aquele acesso à internet deve ser feito de forma cautelosa, de forma criteriosa. A criança vítima, ela apresenta algum sinal significativo que chame a atenção de pais? Sim, apresenta sim. Muda. As crianças, quando... um dos pontos que a gente consegue, as escolas, as próprias crianças dentro de casa, elas mudam de comportamento quando estão sendo vítimas de abuso. Só essa semana eu vi 3 crianças que chegou para mim através da escola, porque a professora notou um certo isolamento daquela adolescente. Ela já é adolescente, ela tinha 13 anos de idade, ela tem 13 anos de idade, e ela notou, porque ela já estudava nessa escola há bastante tempo, há quase 6 anos, e ela notou, essa professora era uma coordenadora que já tinha muito contato com essa adolescente, então ela notou um isolamento muito grande dela perante os professores, perante os outros colegas, perante os outros amigos, e com isso chamou a atenção da professora, da coordenadora. Ela chamou a adolescente para conversar, e a partir daí que a adolescente se abriu. Isso imediatamente foi comunicado no dia mesmo ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar nos comunicou. Aí esse caso, realmente, quando eu ouvi no dia em que ela saiu da escola, ela estava realmente muito abalada, muito entristecida. Tem muitos casos também, eu presencio muitos casos de automutilação, é muito triste. Elas começam a se cortar, tem uma síndrome que chama a síndrome de borderline. É uma síndrome que elas começam a se cortar, se automutilar, se autoagredir. Em razão, esses comportamentos começam a aparecer nas crianças e nos adolescentes. Isso aí é que chamou a atenção, tanto dos pais como das pessoas de ensino, dos educadores de ensino, dos que estão convivendo com ela. E é por aí que a gente começa a notar isso aí e é necessário chamar a atenção. Estar bem atento a esses sintomas, né? São inúmeras as situações que a gente se depara. No momento é até difícil lembrar, mas eu já me deparei com muitas situações realmente de comportamentos diferentes, assim, de sofrimento psicológico. E é importante até citar também que, até pelo próprio ECA, quando citou a questão do direito da criança de prioridade absoluta, há uma responsabilidade tríplice, que não é apenas da família, mas também da sociedade e do Estado. Então, existe, por exemplo, estabelecimentos de ensino, de saúde, eles já têm uma obrigação de comunicar à autoridade responsável a ocorrência desse tipo de infração. Não deve apenas ou deixar para lá, não. Ele tem uma obrigação realmente legal prevista na própria lei de comunicar à autoridade ou à autoridade policial ou o Conselho Tutelar, que normalmente é a porta de entrada desse início do processo, mas realmente há essa obrigação de fazer esse tipo de comunicação. Muito bem, nós estamos já extrapolando o tempo. Gentilmente, o nosso Viderlan cedeu alguns minutos e nós temos esses poucos minutos para as considerações finais das senhoras. Eu só, na verdade, tenho, acho que o mais importante a ser citado aqui, especificamente como o foco aqui foi essa questão da pornografia infantil, desse tipo de combate, realmente a deixar aí um recado para os pais, para as famílias que realmente observem que tenham uma cautela grande com relação a seus filhos, com relação ao acesso à internet, ao acesso aos meios digitais. Porque são situações graves, enfim, que a gente... É óbvio que não se pode haver, digamos assim, uma restrição absoluta, mas com alguns cuidados, com algumas cautelas, isso aí pode ser evitado. A gente observa até nessa questão desse material apreendido, situações tão graves, enfim, que realmente chocam, como foi colocado aqui, de atos sexuais envolvendo crianças. Então, é preciso, de fato, que haja uma cautela também, uma observação, uma fiscalização maior por parte da família e por parte de outros órgãos para evitar que esse tipo de fato ocorra. Até como eu disse, a responsabilidade não é apenas, enfim, de um setor, mas é de todos. Todos têm essa obrigação moral realmente de dar uma proteção, essa proteção prioritária à criança e à adolescência. Doutora Adriana. É isso, reiterando a doutora Ana, é isso. O importante é que as famílias realmente atuem, sejam vigilantes, as escolas possam colaborar, os educadores de ensino possam nos ajudar
e denunciar para que a gente possa realmente reprimir esse tipo de prática delitiva, porque a criança é o futuro, né? As crianças e os adolescentes é o futuro. Então, se a gente hoje deixa com que um crime tão grave desse continue acontecendo, o que será do futuro, né? Então, vamos tentar ajudar, colaborar, denunciar. A delegacia, também, o Conselho Tutelar, a delegacia, estamos lá à disposição, os conselhos tutelares e as delegacias estamos à disposição para poder ajudar e reprimir esse tipo de conduta. Perfeito. A sociedade alagoana, as crianças e adolescentes alagoanas agradecem a segurança que vocês proporcionam. Infelizmente, o Segurança em Foco está terminando, mas aprendemos muito hoje com essas duas delegadas, com muito conteúdo. E tem muito mais a falar sobre isso. O Segurança em Foco está terminando, lembrando que este programa será representado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 25 da NET, e também estará no YouTube, no canal da TV Mar. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira.